Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Bom, esse é um dos versículos na Bíblia, uma das passagens na Bíblia, não é? Em que nos é ensinado a obediência às autoridades. Sujeição às autoridades. Obediência e sujeição às autoridades. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Outra passagem, mais extensa até, está em Romanos capítulo 13, que diz assim: toda alma esteja sujeita às potestades superiores. Potestades são poderes, é sinônimo de autoridades. Porque não há potestade ou autoridade que não venha de Deus. E as potestades ou autoridades que existem, foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, ou resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são, os juízes não são para terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde, não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. A ninguém devais nada, não devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Então temos aquela passagem lá em Tito, temos esta passagem aqui em Romanos 13, temos também, eu acho que é 1 Timóteo capítulo 2. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, a outra versão fala súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, e aqui leia-se também autoridades, e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Muito bem, 3 passagens aqui muito claras quanto à origem das autoridades. Elas vêm de Deus. Se nós formos também para uma outra passagem no Evangelho de João, o capítulo 19, versículo 9. E Pilatos entrou outra vez na audiência, onde eles estavam fazendo o julgamento de Jesus, e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo: se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. E aqui então, Pilatos acaba lavando as mãos e entregando a Jesus para ser crucificado. Mas aqui ele deixa claro também uma outra coisa, que o poder que Pilatos tinha veio do alto. Ele não teria poder, inclusive, de condenar Jesus à morte,
se não lhe tivesse sido dado esse poder vindo de cima, vindo do alto, vindo de Deus. Então, mais uma passagem sobre autoridade aqui nesse evangelho. Vamos lá para Êxodo. Êxodo capítulo 1, versículo 15. O contexto aqui é que o povo hebreu está servindo de escravos ao faraó, rei do Egito. Então, a autoridade sobre eles é faraó. Versículo 15. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o da outra Puá. E disse: quando ajudardes a dar à luz as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus, que é a autoridade superior, e não fizeram como o rei do Egito, uma autoridade subordinada, ou seja, abaixo de Deus, não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizestes isto, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas, e já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Então aqui nós temos parteiras no Egito desobedecendo a autoridade do faraó, do rei, para salvar vidas. Então anota aí no fundo da sua lembrança, da sua memória, essas autoridades que estavam desobedecendo, aliás, essas parteiras que estavam desobedecendo uma autoridade para salvar vidas. Outro caso também que a gente encontra é em Atos capítulo 4, depois que Pedro foi preso, após ter curado um homem, ele é preso e aí as autoridades vão então interrogá-lo. E elas não chegam a uma conclusão, elas conversam entre elas, né, os sacerdotes, escribas e tudo mais, que eram autoridades. Israel era formado em cima de uma teocracia, o governo de Israel. Então o governo de Israel tinha um rei, mas o governo de Israel, ou seja, fazia parte do governo de Israel os sacerdotes, porque os sacerdotes também tinham o poder religioso. Você tinha o poder civil, que era o rei, e você tinha o poder religioso, que era tão importante quanto, né? E tinha também o poder dos profetas, que era uma autoridade, mas no sentido de conselheiros do povo, conselheiro do povo e também dos reis. Mas eles não davam muita bola para profetas, não. Tanto é que todos foram mortos, né? Na história do Antigo Testamento a gente vê isso, e depois finalizando com João Batista também, que foi mandado decapitar, porque desagradou a vontade do soberano, do rei. Então aqui nós vemos que esses sacerdotes que estavam julgando a questão acerca de Pedro, no versículo 15, todavia mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós, se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de 40 anos o homem em quem operara aquele milagre.
aquele milagre de saúde. E soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi, teu servo. Aqui a gente pode até passar mais à frente, no versículo 29, dessa oração que eles fazem. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que não falem mais o evangelho. Não é isso que eles dizem. Concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E o Senhor, como que para responder àquela oração, causou um pequeno terremoto ali, porque no versículo 31 diz que, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Muito bem, temos aqui então várias passagens afirmando que o cristão deve obedecer às autoridades, que as autoridades foram instituídas por Deus. E se o mundo não tivesse as autoridades, se Deus não colocasse as autoridades, o mundo seria uma anarquia. Logo toda a humanidade estaria um matando o outro, um destruindo o outro, um comendo o outro, e não restaria mais nada. Seria impossível viver. É impossível viver numa anarquia. É impossível. Se você não tem leis, não tem ordem, não tem autoridades, torna-se impossível a vida, em qualquer sentido. Então Deus colocou as autoridades, e Ele criou essas autoridades lá em Noé. Quando ele saiu da arca, Ele deu poder de vida e morte sobre o seu semelhante. Quem matasse alguém, ou seja, um homicida, poderia ser morto. Seu sangue seria derramado. Mas onde nós chegamos com isso? Que autoridades devem ser obedecidas? Aí muitos vão falar assim, eu recebo muito isso assim, mas Mário, como é que nós vamos obedecer a um governo tão corrupto, tão não sei o quê? Eu sempre respondo, olha, os cristãos da época de Atos, eles obedeciam Nero. E Nero não era nem uma moça, Nero era terrível, Nero era um psicopata. Nero mandava matar as pessoas só por diversão. E Paulo escreveu para obedecer as autoridades. Então não importa a qualidade da autoridade. Então o primeiro ponto é esse. Porque se nós formos decidir que autoridade nós devemos obedecer, nós seremos autoridade, não é? Nós estaremos ocupando o banco do juiz. Deixa eu ver, não vou com a cara daquele presidente ali, então está fora da minha lista de obediência. Não, então eu sou agora. Eu sou. Precisa ver se o presidente vai com a minha cara. Porque eu estou me colocando na posição de juiz e julgando a autoridade. Mas não é simples, hein? Não é simples essa questão. Existem afirmações, existem mandamentos muito específicos na palavra de Deus. Por exemplo, não matarás. Aquele não matarás é no sentido de não cometerás homicídio, ou seja, assassinato. Mas, por outro lado, a palavra de Deus deixava uma brecha também para que a pessoa se defendesse de alguém que viesse matá-la. Ou seja, a defesa própria. Isso consta até na lei, né? Às vezes você, para se defender de um bandido, você acaba matando o bandido e você vai ser julgado e pode ser absolvido porque chegaram à conclusão que foi defesa própria. Você está defendendo sua família. Você não induziu aquela ação. Você não criou aquela ação. Você não saiu na rua falando assim, deixa eu ver que bandido que eu vou matar. Não. Até policiais, eles têm que tomar muito cuidado quando eles matam alguém, dão um tiro em alguém, porque eles podem ser julgados como homicidas e não como defesa própria. Então é uma situação... Não é fácil
São questões que não são fáceis. Então não sou eu que vou julgar a autoridade, não sou eu que vou julgar as leis. Nós temos autoridades, temos juízes, legisladores para criar as leis, e ao cristão cabe obedecê-las. Mas, como eu li nessas passagens, lá a questão de Faraó, das parteiras, né? Existem situações que realmente você vai ter uma lei maior, que é a palavra de Deus, é a lei de Deus, é a vontade de Deus, é o mandamento do Senhor. Por exemplo, ir de pregar o evangelho. Aí vem lá o policial e fala, você não pode pregar. Proibido pregar o evangelho. A partir de hoje ninguém mais pode pregar o evangelho. Não, agora então nós vamos desobedecer a lei. Percebe? Nós vamos dar prioridade ao mandamento do Senhor. Que ele se sobrepõe à autoridade dos homens, que foi dada aos homens. Percebe? Então, cada situação nós devemos julgar pela palavra de Deus. E outra coisa que fala lá em Romanos, vamos voltar lá um pouquinho, para Romanos capítulo 13, quando fala que nós obedecemos, no versículo 5, portanto é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Então tem um outro, como é que chama aquele grupo que existia? New Kid on the Block, né? Um novo garoto no quarteirão, que é a consciência. A consciência entra também nessa equação. Manter uma boa consciência. Vamos lá para Provérbios, capítulo 29, versículos 2 e... Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo suspira. E o versículo 4, o rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de peitas a transtorna. Bom, aqui não tem nenhuma contradição no sentido da obediência à autoridade. Aqui está dizendo das consequências de um rei que é ímpio. Quais são as consequências? O povo geme, o povo sofre. E também o rei amigo de corrupção transtorna a terra. Ou seja, ele destrói a própria terra que ele governa. Mas isso não tira dele a autoridade. Esse é o ponto que a gente não pode esquecer, hein? O fato de existir um rei ímpio, um governo ímpio, não tira, não neutraliza a autoridade desse governo. Porque ele continua sendo governante. E quem determina se ele é ímpio ou não? Digamos que você tem um país com dois partidos políticos. Não vou dizer que partidos e nem que país é esse. Um partido apoia um governante que é corrupto, que é injusto, que faz isso, faz aquilo. O outro partido acha que o outro governante é mais justo. Então, você tem agora, como é que vai fazer? Vai ter duas leis? Não. Independente de qual assuma o governo, o cristão tem que obedecer. Tem que se sujeitar. Porque senão ele seria o juiz, né? Ele seria a autoridade. A pergunta que foi feita é que se uma das máximas de Deus era tirar seu povo da escravidão e do sofrimento, seria essa linha de Salomão reprovada por Deus, não é? De maneira nenhuma. Primeiro, uma coisa importante de entender. Provérbios e Eclesiastes não são livros espirituais. São livros terrenos. São coisas para a terra, que valem pro crente e pro incrédulo. Então nós nunca vamos encontrar verdades mais elevadas nos livros de Provérbios e Eclesiastes. Porém, são coisas que funcionam bem para qualquer um que viva na terra. Ou seja, você tem uma vida boa, se você for honesto, você não for atrás da mulher do próximo, se você obedecer aos pais. Tudo isso é o óbvio que fala aqui. Eclesiastes é uma confissão de Salomão
que viveu uma vida devassa, grande parte da sua vida, e chega depois, ele mostra porque não adiantou nada, não valeu nada, e que tudo debaixo do sol, né, é igual, como era, como é, como vai ser. Que nada muda debaixo do sol. Porque ele viveu como alguém debaixo do sol, ou seja, sem pensar nas coisas eternas. Mas então essa passagem que nós lemos em Provérbios, ela não invalida a sujeição à autoridade, porque senão nós estaríamos julgando a autoridade. Não é nosso papel julgar a autoridade. É nosso papel julgar as ordens de uma autoridade conforme a palavra de Deus e também conforme a nossa consciência. Então, por exemplo, se a autoridade me manda fazer algo contra o meu vizinho, matar o meu vizinho, eu vou desobedecer a autoridade. Aí a autoridade fala assim, não, mas se você desobedecer, você vai ser fuzilado. Então eu vou ser fuzilado. Essa é a... Não tem como escapar. Porque se eu obedecer à autoridade fazendo algo contrário à vontade de Deus, aí eu estou pecando. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo